Começa com o Botafogo. André Galindo, você está no Rose Bowl, estádio onde o Botafogo vai encarar o maior dos fantasmas, o PSG. Vamos exorcizar esse fantasma, Galindo. Informações do Botafogo. Escobar, meu querido, é o seguinte, tá animado aí, né? É o seguinte, a gente tá aqui em solo sagrado, tá? Esse é o solo do Tetra, 31 anos atrás, estádio Rose Bowl em Pasadena, Califórnia. Os funcionários reforçaram uma linha de marcação do meio-campo agora há pouco. Eles estão agora ali, um pouco mais atrás, também aparando a grama. Ontem o técnico Renato Paiva e 3 jogadores estiveram aqui no gramado, elogiaram o gramado e nas palavras todos confiantes. Há brechas sim para o Botafogo surpreender o campeão da Europa, mas para isso terá mudança, mais um homem de contenção de marcação ali no meio de campo. Temos o campinho na tela. Aí a parte de trás da zaga, já conhecida, John nas laterais, Alex Telles, Vitinho, Alex Barbosa, Jair no miolo de zaga, o capitão Marlon Freitas, Gregory também, à frente dele já criando o Savarino, pela direita Arthur, pela esquerda a novidade, o Alan entraria nessa equipe, o Gonzalo Mastriani, atacante que foi titular no primeiro tempo na estreia contra o Seattle Sounders, iria para o banco de reservas. Cuiabano também pode ocupar essa posição. E à frente, o Igor Jesus, o artilheiro da temporada com 8 gols, o número 99. Enfim, as estratégias para surpreender o gigante. E eu volto contigo, Escobar. Contagem regressiva para o maior desafio de um clube brasileiro até aqui, nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Botafogo contra o campeão europeu, Paris Saint-Germain. Pra cima deles, Fogão, sem medo de fazer história. Quando o torcedor do Botafogo poderia imaginar o dia de hoje? Daqui a algumas horas, o time vai enfrentar o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain, do vitorioso técnico espanhol Luis Henrique. Para nós também é muito bonito jogar contra uma equipe brasileira de alto nível, com uma história muito potente. Muito potente detrás dele. É difícil não pensar que a obrigação de vencer está do lado do time francês. O adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. Fale o que for, um favoritismo do poderoso Paris Saint-Germain para esse jogo contra o Botafogo, isso não é algo que intimide os jogadores do Renato Paiva. Medo não é a palavra. Até porque nesse time, nesse campo, estarão jogadores com certa experiência contra times europeus como o PSG. A gente sabe que não tem nada impossível, a gente sabe a qualidade que a gente tem, a gente também chegou aqui, não foi convidado, a gente chegou como campeão da Libertadores, então a gente espera fazer um grande jogo, a gente preparou bem. O Alan deve ser a novidade no time titular. Aos 34 anos, ele jogou boa parte da carreira na Europa. Já está acostumado com confrontos de peso e deve ajudar a reforçar a marcação no meio de campo. Outro com bastante experiência é o Alex Telles, 32 anos. Quando jogava pelo Porto de Portugal, se tornou amigo do Vitinha, um dos craques desse time atual do PSG, que tem 25 anos. Fico muito feliz por ele, mas que amanhã ele possa abrandar um pouquinho aí, porque senão eu vou dar umas porradinhas nele. Já parou para pensar que hoje tem jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Faltam algumas horas para começar aqui no Rose Bowl. Jogadores ansiosos, torcida nem se fala. Dá para sonhar ainda mais? Nem nos melhores sonhos ou nos piores pesadelos, Felipe Gabriel. Botafogo vem com John, Vitinho, Jair e ele, o homem, e joga beisebol, tá sempre com o taco de beisebol, Alexander Barbosa. Na esquerda, Alex Telles. Aí Gregory, Magic, Marlon Freitas e o Alan na esquerda, Arthur, Igor Jesus e ele, Savalindo. Esse é o Fogão, Felipe Gabriel, treinador Renato Paiva. Esse time é bom. Bom time. Mas o time teu do Sidorf era melhor? Bom time. Ah, nosso time era bom também, era melhor. Era bom. Escala aquele lá, vamos lá. Era Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Dória, Márcio Azevedo, mas aí também depois o Júlio César também, o Márcio saiu, Júlio, Marcelo Matos, Renato, eu, Lodeiro, Sidorf e Rafael Marques. Não perde nada não. Aliás, queria ver um treinador, Oswaldo Oliveira, treinador. Não perde nada não aqui, hein?
Dá um duelo bom. Dá um duelo bom. Aliás, fera, não vamos fazer isso hoje para não botar o Felipe maus lençóis. Só que mais pra frente, fera, vamos fazer um mano a mano? Esse Botafogo de 13 contra o Botafogo de... Vamos fazer. Torcedor do Botafogo tá no YouTube, diz pra... Ah, é porque vocês têm negócio de memória afetiva. E eu concordo. Os caras da Libertadores. Sim, lógico. Vocês querem em qual fase da Libertadores? Que classificou. Ele classificou e eu saí. Eu fui vendido na hora que foi pro Emirados. E aí eu não participei da campanha da Libertadores. Daquela pingada, né, filho? Tava precisando. O shake lá. Shake de Rolex? Não. Carro? Não, carro dentro do clube eles davam, né? Ah, nem um presentinho? Não. Dentro do clube eles davam, né? Nadinha? Nada. Só o cascalho do jogo mesmo. É bom, né? Era bom. Ah, é bom. Arebaba. Fernandão e Flávio Amêndola, gostaram dessa escalação do Botafogo? Acha que está ousada demais? Por ser o PSG, seria um pouquinho mais conservador? Flávio Amêndola, o senhor que gosta das análises. GV, eu acho que o Renato Paiva ele foi um pouquinho mais conservador, né? Especialmente pela escolha do Alain na vaga do Mastriani, caso se confirme mesmo. Ele tinha a opção do Cuiabano, mas ao que tudo indica ele vai com o Alain mesmo, nas atividades que o Botafogo teve. O Alain foi quem mais participou. E eu acho que é uma estratégia pensando muito no adversário. A gente sabe da capacidade que tem esse PSG. Você tem um Hakimi, que é um lateral direito que a todo instante está pisando na área do time adversário. Você tem um Vitinha, que muitas vezes é o primeiro homem para ter mais fluidez nessa saída de bola, mas o próprio Vitinha, na finalização da jogada, tá lá dentro da área também, ou tá próximo à área. Então é um time, o PSG é um time que ataca com muita gente. Então eu acho que a ideia do Paiva é de preencher um pouquinho mais o meio-campo com a entrada do Alain, que também é um cara muito experiente, a gente não pode deixar de dizer isso. Já jogou Champions League, já jogou com a seleção brasileira, e eu acho que a escolha passa muito por isso. Eu acho que o Cuiabano, se ele optasse pelo Cuiabano, também estaria de bom tamanho pela questão física, né? O Cuiabano a gente conhece muito bem aqui do Brasil, como ele tem isso bem aflorado, essa questão física. Mas eu acho que, mediante ao que aconteceu na primeira rodada, a pancada que o PSG deu no Atlético de Madrid, a pancada que o PSG deu na Inter de Milão na final da Champions League, eu acho que a estratégia do Paiva, ela faz sentido. Se vai dar certo ou não, a gente vai saber mais pra frente, a partir das 10 horas da noite. Mas eu acho que quem olha de fora entende o motivo dele colocar mais um volante na vaga de um atacante. Como o Fernandão sempre briga com a gente, quando a gente quer botar favorito, tirar favorito, eu vou colocar primeiro o Renato Paiva falando essa frase que é legal. Futebol é um cemitério de favoritos. Vamos ver o Renato Paiva falar, que eu quero ver o Fernandão falar sobre isso. Acho que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Eu, pelo menos, preparo em função daquilo que é a minha equipa, do que eu quero que a minha equipa faça, corrigir o que fizemos mal no último jogo, e que não foi pouco, e olhar para o adversário que está do outro lado, perceber as suas fragilidades, perceber as suas fortalezas e, a partir daí, conceber um plano de jogo para que a nossa equipa possa ser competente, competir e lute pelos 3 pontos. Basicamente é só isto. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas, porque os jogadores são todos diferentes. Então esse impacto é um impacto que eu quero retirar, e retirando como preocupando connosco e de facto dizendo que o adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. Mas também ganha.